E aí galera, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do canal T-Arts. E gente, hoje a gente vai fazer um negócio muito legal. Acho que o último vídeo parecido com isso que a gente vai fazer hoje foi o vídeo do Criando Vilões no estilo Disney, né? Como criar um vilão no estilo Disney. E basicamente hoje a gente vai fazer uma das coisas que eu acho mais legais de se fazer, que é criar personagens. Eu acho que criar personagens é uma das coisas mais legais que os artistas podem fazer, né? Porque porque assim, eu sei que tem artista que não é muito criativo para criar personagem, todo mundo tem suas limitações, tipo, né, eu não sou muito fã de desenhar cenário, mas quando você cria algo novo, seu, assim, eu acho muito legal que a gente consegue ver todas as influências e ideias que tem no artista e tudo que ele pensou e tentou criar nesses novos personagens. Eu acho isso muito legal, foi meio que o que a gente fez no vídeo do Criando Vilão no estilo Disney. E eu fiquei com uma ideia meio louca depois que eu vi um artista, eu nem lembro mais qual que é o artista, que ele fez um desenho bem no estilo das animações do Cartoon, tipo Steven Universe, sabe? Bem naquele estilo Cow Arts. Misturando pessoas com plantas, tal, bem aquele negócio, é que isso já existe, né, tipo, bem aquele negócio ninfa da floresta, só que no estilo super desenho animadinho, meio fofinho, rostinho grande, nem lembro quem que é o artista, mas daí eu vi essa ideia e falei, nossa, essa ideia eu já tinha visto antes, e daí eu pensei, por que eu não faço uma versão minha desse tipo de personagem meio misturado com planta? E daí eu fiquei bem inspirado, e daí eu falei, vou fazer isso também. Só que eu queria fazer diferente, do meu estilo. Mas enfim, galera, chega de papo furado e vamos ver como ficou essa criação. Pessoal, hoje, felizmente, a gente não vai criar só um personagem, mas a gente vai criar 4 personagens. E eu queria fazer um negócio bem no estilo das animações da DreamWorks, da Disney, e fazer aqueles personagens bem fantásticos de fantasia mesmo, sabe? Misturando, lógico, com aquele conceito das pessoas misturadas com plantas que eu já tinha mencionado, né? Mas eu queria muito fazer eles, tipo, como se fossem justamente personagens de filmes animados da DreamWorks. Pegando todos os detalhes e conceitos, e por isso que eu decidi fazer 4 personagens, para explorar também esse conceito que a gente podia usar misturando vários tipos de planta. Eu pensei em fazer tipo uma família com pais e filhos, mas daí eu comecei a pensar em personagens um pouco mais jovens, sabe, lá pros seus 20, 19 anos, né, que sejam protagonistas, assim como todas as princesas da Disney basicamente são. E daí eu pensei primeiro em 2 personagens crianças, assim como talvez personagens de apoio, né, um menino e uma menina. E daí eu tive essa ideia justamente de fazer o menino com cabelinho de planta. Aquilo ali é um detalhe de um passarinho bicando a cabeça dele, justamente porque ela é de madeira. E uma menininha que, se você reparar na expressão dela, ela tá um pouco gamada no rapazinho, né? Inclusive, daí do lado dela a gente tem um cara de porte maior, que eu fiz uma armadura imaginando fazer ele como um soldado, talvez um soldado de uma guarda real, super mágica e lúdica, né, com esses seres plantas, e é por isso que toda a armadura dele vai para esse tom, né? E daí, do outro lado do menininho, eu já quis fazer uma outra personagem feminina, e daí como vocês veem, olha só como o esquema que é balanceado, ó. Homem, menina, homem, menina, homem, menina, garoto, mulher. Daí do lado dele eu já quis fazer uma outra personagem já com um olhar mais curiosa, né, com um livro. Talvez fosse alguma personagem ligada à educação das crianças, né, desse reino mágico meio com pessoas plantas, ou talvez uma princesa um pouco mais rebelde que fuja, né, daquele esquema de coroa, tal, não sei, né, como não temos roteiro desse filme animado, fica só na cabeça do artista mesmo, né? Então daí, como vocês podem ver, eu já comecei a line art desse processo. E galera, eu gostei muito de fazer a line art desse desenho, porque realçou todos os traços mágicos que eu queria fazer. E é justamente. E eu adoro fazer esses personagens de reinos encantados. E é justamente essa magia que eu falei da gente fazer personagens criados por nós, né? Criações nossas. É justamente a gente poder viajar para lugares onde poucas pessoas foram, ou até puxar ideias que a gente gostou e fazer as nossas próprias versões, né? Esse desenho acabou sendo isso. E daí toda essa line art é justamente para ressaltar esses personagens. Ali, ó, exatamente esse cara ali, Michael alguma coisa,
é desenho, eu usei esse desenho dele de base, né, justamente de inspiração, mas eu usei também pra pegar as palhetas de cores, né? Então, se vocês podem ver, todos os verdes, assim, eu usei meio que de base pra ele. Eu não usei muito além das cores e da ideia base das pessoas plantas, né? Porque os personagens, no final das contas, ficaram todos muito diferentes. E ele era, tipo, um pessoal bem planta. Aqui eu já misturei outros conceitos, né? Como uma realeza, com armadura, com roupas feitas de certo pano, assim, né? Lógico, um pano bem rústico, mas também de pano. E daí eu tive essa ideia de fazer a menininha com cabelo de planta mais como se fosse um arbusto, né? Com o cabelo mais encaracolado, com uma florzinha rosa para destacar bem. Se você reparar, todos eles têm algum detalhezinho brilhante, né, vibrante, com uma florzinha. Então a menina tem um detalhezinho na cabeça, o menino ele tem um girassol no cinto, a moça com o livro tem justamente... Nossa, a moça, eu preciso pensar em nomes para esses personagens, gente. A moça, ela tem rosas, né, imitando como se fossem trancinhas na cabeça. E o guarda real ali, ele tem rosas também prendendo a capa dele, né? Como se fosse uma fivela de capa. E eu achei esse detalhezinho tão pequenininho, mas ao mesmo tempo mágico. E daí eu gostei muito também de misturar esses conceitos de planta, né, gente? Se vocês separarem, né, ela tem as flores no cabelo. E se você reparar em volta do soldado e da moça, tem algumas plantinhas presas no cabelo, na capa, né? Algumas folhinhas esvoaçantes, assim, para mostrar bem esse lado biológico deles. Inclusive, outra coisa interessante é a cor de pele deles. Nenhum tem o tom de cor de pele igual. E eu tive que trabalhar muito na paleta de cores de verde, porque todos têm verdes diferentes, seja na pele, seja na roupa. Alguns a gente acabou reutilizando, mas a maioria deles é diferente. Então, tipo pro guarda, que eu tive que usar um verde mais brilhante, já que seria uma armadura para ter esse aspecto metálico que a gente já tá criando, né? Fazendo essas sombras um pouco mais lineares, mas também esse verde mais azulado que ele usou por baixo, né? Como se fosse uma malha de soldado mesmo, né? Algo mais pro movimento dele. E também a gente tem a menininha que tem uma pele mais clara. O soldado é que tem a pele mais clara, né? Mas a menininha tem uma pele mais clara do que o menininho. Cara, e essa saia que eu quis fazer tipo um arbustinho mesmo. E se vocês separarem, né? A minha inspiração pra ela é bem uma menininha bailarina, né? Com a saia um pouquinho esvoaçante. Essa roupa de regata. A postura dela nessa linha quase que reta, levemente curvilínea, com os pés juntos e esse sapatinho que literalmente lembra muito de uma bailarina. Enquanto o menino ele já tem esse aspecto mais estressado, a menininha tá com esse aspecto mais de amor por ele, né? Com o olharzinho dela meio caidinho, que vocês vão ver, eu vou fazer um detalhe bem interessante na pintura depois. Enquanto ele tá com esse olhar meio tipo, não acredito, né? Com um pica-pau bicando a parte de cima da cabeça dele, que é uma parte de madeira. Como vocês podem ver, o processo de pintura continua o mesmo dos outros desenhos, né? A gente primeiro jogou a pintura base, com todo esse trabalhado nessa paleta de verdes. Depois a gente começou justamente a usar uma sombra, que é um tom um pouco mais escuro das cores que a gente usou. E daí a gente foi esfumaçando ele para dar essa sensação mais tridimensional e de degradê, né? Claro que a gente vai acabar usando outras sombras também, né? Para deixar sombras mais realçadas, mais reais, mas... Por enquanto é isso, a gente tem que ir trabalhando justamente nesse esfumaçado. E uma coisa que eu vou falar pra vocês é que a textura desses personagens foi muito divertida de fazer. Porque a gente começou a trabalhar com vários tipos de materiais, né? A roupa deles tendo um tecido mais rústico, tipo, sei lá, aquele tecido feito com saco de batata. Ou, por exemplo, na moça, como vocês podem ver, a parte de trás da roupa, do casaco dela, né? Ela é como se fosse uma planta, então eu quis fazer um negócio meio transparente, meio brilhante, pra parecer uma folha mesmo. Olha que interessante, daí a gente faz todas aquelas ramificações da folha, aquelas pequenas veias por onde corre, sei lá, a seiva da folha. Eu não sei exatamente de biologia nesse ponto, mas vocês me entenderam, né? E daí isso a gente tem que passar para todos os outros personagens. Então o menino ele tem que ter uma textura no cabelo diferente, já que são outras folhas. A menininha eu pensei em fazer uma textura mais lúdica um pouco no cabelo, né? Fazer algo mais esfumaçado, vocês vão ver futuramente na pintura. Não algo tão contido, né? Algo mais livre, mais solto. Mas o menininho também eu já mudei justamente para fazer toda a textura da parte de madeira da cabeça dele.
porque daí isso eu queria trabalhar muito bem, colocar não só como se fosse madeira, mas tá junto desse corpo biológico dele misturado com pessoa e com planta. Então ela teria que ter um pouquinho de musgo, ela teria que ter os diferentes tons de textura da madeira, e isso é muito legal. Como vocês podem ver, eu também já coloquei uma corzinha no fundo. Essa não é a cor final, acreditem, mas é porque eu precisava dar um tonzinho, porque eu não queria deixar branco. Se tem uma coisa que eu recomendo para os artistas é evitem um pouco o fundo branco. Eu no passado deixava muito fundo branco, mas hoje em dia eu percebo que uma cor no fundo é sempre interessantezinha, nem que seja algo simples, é bom para compor um pouco o desenho, dar contraste nos personagens. Se vocês pegaram os concept arts, né, artes conceituais de filmes dos outros personagens, né, de filmes da Disney, o fundo nunca é branco, nunca costuma ser branco, ele sempre costuma ter alguma outra cor, normalmente alguma cor escura que realce os personagens. Mas nesse caso aqui, como os personagens já são verdes, eles têm cores claras, escuras, cores claras, escuras, eu já optei por esse beijinho, entendeu? Já pra ficar mais alinhado também até com o negócio meio de planta, mais como se fosse um papel mais natural. E daí, como vocês podem ver, eu já comecei a realçar bem as sombras deles, já pintei um pouquinho a bochecha deles de rosa, porque ela tinha que estar nesse, né, meio nervosa, como se ela estivesse gostando dele, meio com vergonha. E todos eles eu vou pintar um pouco a bochecha para dar esse realce e até uma vivacidade, né? Pessoas saudáveis têm bochechas coradas. Então, se você reparar, todos eles têm. Inclusive, um detalhezinho importante é no reflexo do cabelo da moça, que eu quis deixar bem evidente, porque tem que ser bem brilhante, né? O ruivo traz esse contraste. E também outra, aquela história voltando dela talvez ser da realeza, eu pensei, ela é a única personagem que tem um cabelo mais humano, todos os outros têm um cabelo de planta, enquanto ela tem um cabelo mais humano. Um detalhezinho bobo meu, gente, eu tô viajando muito nesse aspecto, mas é porque é uma criação totalmente nova que eu fiquei muito empolgado. E daí, gente, todo esse conceito da armadura metálica do soldado, eu achei muito legal, porque eu nunca tinha feito algo metálico nesse tom de verde. E eu achei muito da hora, porque foi explorar outras cores. Eu adoro fazer detalhes metálicos, mas esse foi um dos que eu mais gostei de fazer, por ser uma cor completamente diferente, né? Porque, tipo, até detalhe metálico de carro a gente vê azul, vermelho, mas verde é muito difícil de ver. E se vocês repararem também, esse cara ele tá meio distraído olhando para as crianças, mas a moça, se você reparar um pouquinho, ela tá meio apaixonadinha pelo cara. Se você ver, a bochecha dela tá um pouquinho corada assim, e ele nem tá prestando atenção, mas ela tá levemente assim olhando pra ele de forma até um pouco discreta, né, disfarçando que tá mexendo no livro. Por que eu fiz isso, gente? Porque eu claramente sou um cara muito romântico. Essa que é a verdade. E daí eu já comecei a fazer uma sombrinha no pé deles pra finalizar o desenho e poder terminar. Vocês gostaram do resultado? Eu acho muito legal esses vídeos de criações inéditas. Se vocês gostarem, não esqueçam de dar like, curtir, mandar pro seu amigo que tá a fim de criar uns personagens, só pra ele ter aquela inspiração legal. Ou se você quer criar uns personagens também, não se esqueça também de se inscrever no meu Instagram, porque lá os desenhos sempre acabam saindo primeiro, né, gente? É @ThiagoPedrini. E não se esqueça também de compartilhar e se inscrever no canal. E assistir os outros vídeos do canal, né? Porque a gente aqui também não fala só de desenho, tem vídeos sobre quadrinhos, sobre cinema. E é isso aí, galera. Espero que tenham gostado. Falou!